Já virei calçada maltratada, e na virada quase nada, me restou a curtição. Não vou atrapalhar você nesse vídeo querendo imitar o Tim Maia, né? Mas é um clássico, né? Essa música do Tim Maia, daquele disco Tim Maia Racional de 1974, que marcou uma época. E é interessante que marca uma época não na década de 74, vai marcar uma época muito tempo depois, porque esse disco, da mesma forma com que ele foi gravado num período em que o Tim Maia estava racional, né? Ou seja, tinha entrado para uma seita racional, da mesma forma esse disco acabou sendo descoberto muitos e muitos anos depois por muitas pessoas, e é uma espécie de um disco que é e não é. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Dentro da discografia do Tim Maia. Eu digo e não é porque é o seguinte, ele acaba sendo relegado pelo Tim Maia depois que ele acaba tendo uma frustração com a seita imunização racional. Por que eu estou fazendo esse vídeo? É muito mais pela curiosidade da questão da imunização racional do que propriamente só para falar sobre esse disco que é sensacional, que tem várias músicas incríveis do Tim Maia. Porque, curiosamente, eu recebi há alguns meses esse livro aqui, ó, Imunização Racional. Você pode ver que ele está ainda dentro da capinha, não abri, não tive a oportunidade de ler. Deixa eu chegar mais perto aqui para mostrar, fora do reflexo, Universo em Desencanto. Tim Maia até inclusive abre uma das músicas e ele fala assim: leia o livro Universo em Desencanto. Leia Universo em Desencanto. E casualmente o pessoal da imunização racional, da seita, da religião, seja lá o nome que você queira dar, acabou indo na redação da rádio, onde eu trabalho, e distribuindo esses livros da imunização racional, em que eu espero, né, uma hora eu vou ler esse livro sim, para conhecer mais o que acabou encantando o Tim Maia. O Tim Maia se encantou muito quando ele recebeu esse livro. Todo mundo sabe da vida louca do Tim Maia, né? O Tim Maia sempre foi um cara vida louca e... roubei muito lá também, aprendi a roubar assim, então essa técnica também. E quando ele lê esse livro, o Universo em Desencanto, da Imunização Racional, a história conta que o Tim Maia acabou ficando muito envolvido com as palavras desse livro, que ia muito nessa linha de que você poderia ser um superior usando a partir da racionalidade. Então é aquele período em que ele para de beber, para de usar drogas, não fica tão doidão quanto era e quanto ficou conhecido. Um ódio de ninguém. Meu negócio é amor, eu posso xingar a mãe dele rapidamente, mas daqui a pouco já não vou xingar. Pô, xinguei a mãe do rapaz, que coisa. E deixa pra lá, e tá tudo certo, o negócio é a música, o amor. O Tim Maia, e ele acaba produzindo muita coisa nesse período, na década de 70, mas principalmente em 74, quando ele faz 2 volumes do disco Imunização Racional, que tem uma das canções, aquela que eu iniciei cantando, né, o Já Senti Saudade, que é Bom Senso, Que Beleza, e outras tantas canções, e ele acaba se tornando, como eu falei, um disco cult dentro do Tim Maia. Ele acabou entrando, o Universo em Desencanto, ele acabou entrando em desencanto mesmo com a seita quando ele descobriu que os mentores estavam desviando dinheiro, e aí ele acaba perdendo todo aquele encantamento pela história, pelo que ele tinha lido, pelos conhecimentos que ele estava recebendo, e acaba desistindo, e não se tem, ou pelo menos não tem nenhum registro, que depois que ele fica em desencanto com relação a isso, dele cantando músicas desse período, dessas belas canções que ele acabou gravando nesse disco. Tem uma pegada black, soul, que sempre foi a raiz do Tim Maia, mas tem uma musicalidade muito forte. O Tim Maia, toda a carreira dele é muito musical, mas ele foge um pouco daquela linha muito da paixão, que são as canções do Tim Maia. E nesses casos de paixões, o Tim Maia é muito mais a relação do amor que não deu certo,
né, que são os discos do Tim Maia. E aqui ele vai para um raciocínio muito mais de contemplação, né? Ele vai muito mais para a linha de contemplação dentro de um espírito daquilo que ele estava vivendo naquele momento. Acho que vale muito a pena, e eu não vou nem falar do livro em si, que está servindo como base para esse vídeo que a gente está comentando. Como eu disse, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas vou ler, posso até fazer um outro vídeo, caso você goste. Não. Né, desse conteúdo, falando mais especificamente sobre esse livro, até conversando com alguém que seja da imunização racional. Mas basicamente para fazer esse cenário que foi em 1974, eu até fiz algumas anotações que tem, por exemplo, esse é o 5º álbum da carreira, se a gente colocar dentro da discografia do Tim Maia, ele é de 1974 e acaba sendo aí um disco que é muito procurado até hoje. É muito difícil você encontrar esse disco de vinil, ou algumas remasterizações tem, mas mesmo assim é mais fácil você encontrar essas canções no YouTube ou em qualquer outro tipo de plataforma, porque essas poucas pessoas que ainda têm esse trabalho conseguiram disponibilizar no YouTube. Então, se você não conhece, por um acaso, não conhece essa obra do Tim Maia, procure Imunização Racional, volumes 1 e 2. Você vai ouvir muita coisa diferente daquilo que você estava acostumado a ouvir com o Tim Maia. Se você já conhece, sabe do que eu estou falando e vai contemplar um belo som. Esse é mais um conteúdo extra para a Webzone. Fique ligado aqui na programação e a qualquer momento eu chego com qualquer assunto. E aí a gente vai dialogando. Curta, compartilha, participa aí dessa discussão no fórum. Você gosta desse tipo de vídeo? Comenta. Quer algum outro tipo de vídeo específico sobre algum outro assunto, algum artista ou algum tema? Também participa, compartilha e manda pra gente, viu? Grande abraço, até o próximo.